É o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de 1 milhão de pessoas em dificuldades. Por isso, quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar, então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é terça, 20 de outubro. Atenção, mamães, papais ou responsáveis por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A campanha contra a poliomielite de multivacinação continua até dia 30. Não deixe de levar seu filho ou filha para receber vacina contra paralisia infantil e outras doenças como hepatite, sarampo, HPV e febre amarela. Confira a lista dos mais de 160 postos de vacinação na cidade em censa.manaus.am.gov.br. E a Prefeitura segue reforçando as medidas de prevenção e controle da Covid-19, assim como os cuidados em caso de suspeita da doença. Lembre-se, ao sair de casa, use máscara, mantenha mãos limpas e distanciamento necessário para evitar riscos de contágio. Se tiver sintomas, procure uma das 18 unidades preferenciais de saúde. O cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Agora, Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 29 minutos, muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques. Claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência boa aqui dos 93.7, hoje é dia 20 de outubro de 2020, até às 10 da manhã. E me ajudando aqui nas manchetes, ele, Daniel Jordano, muito bom dia. Bom dia, Arthur Coelho, bom dia a você, ouvinte da Band News Difusora FM 93.7. Lembrando que nós já estamos no Facebook em transmissão simultânea aqui com a rádio e também no super aplicativo Mano e no aplicativo Band Rádios. Seja bem-vindo à programação da Band News Difusora. Esses são os principais destaques do dia. Vice-governador do Amazonas alega inocência e culpa governador por desvios durante pandemia e governo responde. Mais detalhes ainda neste jornal na coluna de política com Rosiane Carvalho. O Amazonas registra 261 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira. Com a atualização, chega a 151.858 o total de pessoas contaminadas pela doença aqui no estado.
Ontem também foram confirmados 18 óbitos, elevando para 4.350 o total de mortes por complicações da Covid-19. Os números constam no Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 356 pacientes internados. A população denuncia alta criminalidade no bairro Riacho Doce 2, na zona norte de Manaus. Detalhes com Guilherme Guedes. Moradores denunciam constantes assaltos praticados por uma dupla no bairro Riacho Doce 2, zona norte de Manaus. A rua Barbosa Filho concentra o maior número de ocorrências registradas pelas câmeras de segurança. Um dos moradores relatou à reportagem que os criminosos já tentaram invadir a casa dele 3 vezes. Outros vizinhos também foram vítimas e estão há semanas divulgando as imagens dos suspeitos na internet. Agora a informação de Brasília chegando com Larissa Arantes. O presidente do Conselho de Ética do Senado, Jaime Campos, disse que o senador Chico Rodrigues deveria se licenciar por 121 dias do mandato para se dedicar à sua defesa no colegiado. Chico Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca durante a operação da Polícia Federal e, por isso, é alvo de representação no Conselho, que pode cassar seu mandato. Jaime Campos destacou que este é o prazo regimental previsto. Os advogados de defesa de Chico Rodrigues divulgaram nota à imprensa para dizer que o dinheiro tem origem particular comprovada e se destinava ao pagamento dos funcionários de empresa da família do senador. Política, com Rosiane Carvalho. 8h36, vamos às informações de política com Rosiane Carvalho, que está conosco, que você ouvinte pode assistir através da nossa live no YouTube e no Facebook. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para todos os nossos ouvintes que acompanham aqui a nossa coluna de política diariamente da Band News. E, Rose, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, em depoimento à Polícia Federal, afirma que o governador Wilson Lima, do PSC, sabia da atuação do empresário Gutenberg Alencar na Secretaria de Saúde durante a pandemia. Gutenberg é apontado pela investigação como operador na compra superfaturada de 28 respiradores. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Carlos Almeida e Wilson Lima autorizaram desvios de dinheiro público na saúde. Essa informação a gente já vem falando aqui já há algumas semanas, com bastidores que você mesmo tem conseguido, e a situação tomou uma outra proporção com notícias nacionais. O que você destaca aí pra gente? Arthur, ontem vazou esse depoimento do Carlos Almeida Filho. Você lembra que há umas 2 semanas a gente, com as nossas fontes, havia adiantado aqui, sem ter o conteúdo, porque eu não li o conteúdo, eu só recebi as informações, então preferi não dar os detalhes. Eu sabia que o depoimento do Carlos Almeida tinha sido muito ruim para o governador Wilson Lima. A gente adiantou que os depoimentos que foram prestados nessa segunda fase da sangria eram depoimentos muito ruins de elementos contra o governador Wilson Lima. Bom, a nota dele também já dava esse teor para a gente, quando ele emitiu aquela nota lá dizendo que tinha se afastado do governo porque tinha percebido coisas ruins que ele não concordava, né? Então, o depoimento dele vai neste sentido, né? Nesse sentido de dizer que ele não tinha conhecimento, que ele não participava. Você lembra que ele foi alvo na segunda fase da sangria, que a suspeita, como você falou, da PGR, é que o Carlos Almeida tinha grande influência e ascendência na cúpula da saúde, né? O depoimento, Arthur, ele confirma que houve por parte dele indicação do Rodrigo Tobias. Ele fala que é por causa do currículo do Rodrigo Tobias. Ele confirma que tinha um elo anterior ao governo com o João Paulo, que é o secretário executivo, e com o Perseverando, que os dois eram da Defensoria Pública, de onde vem o Carlos Almeida. Ele é defensor público há 15 anos, né? Ele dá até mais detalhes da ligação dele com o João Paulo. O João Paulo foi revisor da pós-graduação dele, enfim. E o acompanhou nos vários momentos que ele mudou de função assim, no governo, né? Quando ele saiu da Casa Civil, foi cuidar da questão fundiária, né? Da questão de terras, o João Paulo também o acompanhou. Então, ele dá a demonstração do elo dele em relação a essas pessoas que eram a cúpula da Secretaria de Saúde. No entanto, ele diz que as decisões
os detalhamentos do que era tomado ali na saúde, não eram passados a ele não era informado, ele não monitorava e que nem fez qualquer orientação de irregularidade. Também não recebeu nada irregular e que sempre se sustentou aí da sua renda familiar, que ele diz que é composta pelo salário dele, da mulher e ajudas eventuais da sogra que mora com ele. Depois de se eximir de culpa, ele vai e dá dados que colocam que implicam ainda mais o governador nessas suspeitas aí que são levantadas pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Ele fala que foi o próprio governador que chamou ele e contou a ele a respeito de que o Alencar queria ajudar, o Alencar, o Gutenberg Alencar, o empresário ex-militar, que foi preso, né, na segunda fase da sangria, e ele disse, olha, foi o Alencar o governador que disse que o Alencar queria ajudar nessa situação aí da pandemia. Ele disse que muitas pessoas procuravam o governo, que era necessário fazer um filtro, e ele não concordava com a participação do Alencar, que o Alencar tinha má fama. Essas são as palavras que ele diz lá no depoimento. Eu acho que a polícia, o delegado deve perguntar dele o que é má fama, e na sequência parece que ele dizendo que a má fama do Alencar era de arrogante e truculento. Ele confirma que o Alencar foi um dos coordenadores da campanha e diz, de novo, que não tinha contato com o Alencar. Era coordenador da campanha dos dois, do Wilson e dele, mas que ele não teve contato com o Alencar, né? Bom, eu acho que mais um dado aqui que a gente pode dizer é que ele diz que durante e depois dos acontecimentos, quando surgiu aí o escândalo, né, dos respiradores na loja de vinho, ele procurou o governador Wilson Lima para saber o que estava acontecendo, e ele disse que teve várias conversas com o Wilson Lima, demonstrando resistência, desagrado com os rumos que estavam sendo tomados, e por isso, em maio, decidiu, segundo o depoimento dele, ele diz que decidiu se afastar da Casa Civil por não concordar com os rumos que o governo estava tomando. Então, realmente, aí um depoimento bomba, né? Ele realmente lava as mãos e diz, olha, isso aqui foi decisão do governador, o governador Wilson Lima. Para além disso, acho que um detalhe que a gente pode dar também para os nossos ouvintes, que está no bojo dos documentos que eu tive acesso ontem relacionado ao vice-governador, é sobre o dia da operação. A Polícia Federal descreve que eles fizeram inúmeras tentativas de um contato com os moradores da casa, né, onde vive o vice-governador, a casa dele, campainha, bateram palma, foram interfonar pela portaria e ninguém respondia. Então, eles se viram obrigados a forçar o portão para impedir que a decisão, né, de busca de apreensão não fosse cumprida. E, bom, ele diz que o vice-governador esteve o tempo todo sereno durante a busca e apreensão, e entre o material apreendido, eles colocam lá que apreenderam no quarto do casal, além de telefones, computadores, pendrives, enfim, eles apreenderam alguns papéis, entre os papéis notas fiscais, de um cinto da marca Gucci no valor de R$ 4.700, uma pochete feminina da marca Louis Vuitton por R$ 8.000 e um depósito na Gaster por R$ 9.000, né? E, bom, eu acho que é isso, né? Acho que é um dado aí que a gente é interessante de se registrar, porque eu acho que muitas vezes a Polícia Federal, ela dá sinalizações claras da linha por onde ela está passando, né? Ela investiga o vice-governador e o governador suspeito que eles dois comandavam, né, esse esquema, e provavelmente essas apreensões devem estar se referindo a suspeita deles de tentar mostrar alguma coisa de irregular, ou que consumia alguma coisa para além da sua capacidade orçamentária, entendeu? Assim, algumas coisas que aconteceram em outras operações em outros estados, né? Essas apreensões, o que eles escolhem para levar e para apreender não é por acaso, né? Tem uma linha aí do raciocínio da investigação deles. Sem dúvida. E as mensagens em áudio, vídeo e texto trocadas entre os membros do governo do Amazonas foram reveladas pela TV Globo, mostram como o grupo suspeito de desviar dinheiro público na pandemia atuava. Em uma dessas mensagens, a gente teve aqui acesso, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, diz que o governador Wilson Lima conhecia um empresário que financiaria os respiradores para o Estado. Vamos ouvir o áudio
do ex-secretário. Eu estou recebendo muitas demandas e uma delas que eu quero canalizar é do governador. Parece que ele tem um canal de um empresário aqui do Amazonas, o cara é grande, o cara tem bala na agulha e o cara se prontificou a fazer as compras pelo governo do estado e a gente segue com o rito normal dos nossos processos e procedimentos para comprar dele, tá? Em outro áudio, o então secretário adjunto, Perseverando Garcia, sugere uma licitação fantasma para concretizar a compra dos respiradores da loja de vinhos. Por que eu não corro com um processo fantasma, cara? E aí faço o empenho, entendeu? É muito melhor do que empenhar sem nada e mandar pagar. Não tem garantia, cara, nenhuma. Não tem amparo nenhum. Aí, Rose, a situação complica ainda mais com esses áudios, né? O que você destaca pra gente? Esses áudios foram revelados aí no Jornal Nacional ontem, pela matéria do jornalista Alexandre, né? Que ele teve acesso com exclusividade. Eu acho que eles são ainda mais comprometedores, tanto para a relação do governador com esse esquema, que eu acho que já é elemento suficiente. Muitos juristas que eu ouço também, de vários lados, assim, eles consideram que é bem preocupante os elementos que a Polícia Federal tem até este momento, né? Elementos suficientes que comprovam superfaturamento, fraude, né, na contratação e a triangulação, né, da loja de vinhos e da Sonoar, com a suspeita aí de que o marido da ex-secretária de comunicação foi um dos beneficiados, né? Esses áudios, Arthur, e mais umas outras conversas de WhatsApp entre os secretários da Suzano demonstravam a consciência que eles tinham da irregularidade que estava ocorrendo e até um temor, né? Tem um outro trecho de conversa por mensagem que já tinha saído na decisão do ministro Falcão, ele fez referência a ela, a gente falou porque houve o vazamento, né? O João Paulo, ex-secretário executivo, ele fala assim, olha, guarda aquele áudio, porque aquele áudio pode salvar a mim e ao Perseverando, é a mensagem que ele manda para o Rodrigo Tobias. Em outro trecho, ele fala que eles estão em temor de que ele seja um bode expiatório, né? E o Rodrigo Tobias, ao se manifestar a respeito desses áudios que permaneceram no celular dele por tanto tempo, né? A Polícia Federal levou 2 meses para fazer aí a segunda operação, eles poderiam ter deletado muita coisa, né? E ele diz que não deletou como forma de comprovar que ele não fazia parte do esquema, como forma de se defender a respeito disso. Bom, o que eu consigo entender e apurei, tentei ouvir aqui os juristas a respeito desse áudio, esse é um áudio do tempo, como se fosse uma fotografia do que aconteceu naquela ocasião, né? Aquela ocasião que estava tudo um caos na saúde, as pessoas estavam sofrendo sem atendimento, morrendo, porque havia uma explosão de necessidades de UTI e não tinha UTI suficiente aqui no Amazonas. Então, essas conversas, tudo que a gente está falando aqui, acontecia exatamente, Arthur, naquele momento de maior aflição, que a gente, até sem ter alguém da família adoecendo, a gente sofria com o sofrimento de todo mundo. É esse o momento que a gente trata do contexto dessas conversas. Bom, esse áudio especificamente é da determinação de execução do que a polícia está investigando, né, a respeito da fraude dos respiradores. Então, o que as pessoas que eu ouvi e eu consigo compreender de tudo, Arthur, é que o Rodrigo Tobias, ele está dando a determinação de que algo irregular aconteça. E isso não diminui a culpa dele. É como se fosse um abraço do afogado, né? Assim, ele vai afundar, mas ele afunda trazendo o governador também, porque ele não apagou, mas ele comprova que ele executou sob o comando de alguém, né, com esse áudio. É essa a interpretação que pode ser feita a respeito desse áudio aí. Como ele não fez delação premiada, a delação premiada é que atenua, né, pena, atenua uma série de outras coisas para quem é investigado. A gente não tem informação que ele fez delação premiada. Então, isso é um áudio que acaba comprovando a participação dele e dando a indicação, a linha de investigação da polícia de que o governador tinha algum comando e determinou aí a participação do empresário Alencar para fazer todas essas operações. O outro secretário, Perseverando, também se complica bastante. Ele dá uma ideia que eu acho que não foi o que eles escolheram, né? Porque eles escolheram dispensa de licitação, porque estava em calamidade pública. E ele dá a ideia de fazer uma maquiagem, né? um procedimento fantasma de disputa para a contratação da empresa.
E aí dá uma conotação de normalidade, de banalização de que essas coisas poderiam acontecer. Ou seja, para além desse contrato de 3 milhões aí, que é o alvo dessa investigação, e que, de certa maneira, a gente percebe em vários outros momentos uma sinalização de compreensão da investigação, né, da Polícia Federal, da PGR, de que a coisa era bem maior, né? Eles estão com foco no respirador, mas que a engrenagem poderia ser bem maior, e que havia já movimentações na última coletiva da Polícia Federal de que pessoas que estão investigadas comprassem outros aparelhos, testes, respiradores, né, testes rápidos, respiradores, para vender para o governo também, nesse período de pandemia. Então, são dados realmente que acabam complicando ainda mais a vida do governador e expondo para a gente que há claramente uma guerra agora entre investigados, né? Os dois investigados, que é o governador e o vice-governador. Eu ouvi aqui de alguns juristas mais experientes que isso é o melhor dos mundos para os investigadores, quando os investigados começam a brigar porque os elementos que eles buscam, né, que teriam muito mais trabalho para conseguir, eles surgem com mais facilidade. Nas minhas apurações aqui de bastidores, o que eu consegui perceber no governo é que o vice Carlos Almeida Filho é visto hoje como um franco atirador, como inimigo do governo. E isso a gente percebeu naquela nota de ontem, né? Eles dizem que o Carlos vai ter que responder pelo período que ele atuou na Casa Civil e na Secretaria e tinha comando, né? E tinha comando nessas duas pastas aí. Então, a gente percebe que o clima está bem ruim na investigação e bem ruim na relação política, né? É isso. E, Rose, quero lembrar aos nossos ouvintes que o Exclusiva de ontem está disponível tanto na nossa página na internet, no Facebook, e também no site da Band News Difusora, onde especialistas fizeram ontem uma análise do cenário eleitoral aqui em Manaus. Muito obrigado, Rose. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Na Band News FM, eleições 2020. E você confere a partir de agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje, dia 20. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, nesta manhã, concede entrevista a um portal de notícias e participa de reunião interna. À tarde, o candidato tem reunião na sede do PSDB com comunitários na Zona Centro-Sul. E à noite, ele participa de reunião com moradores no bairro Santa Etelvina. O candidato Amazonino Mendes, do Podemos, participa de gravação para o programa eleitoral pela manhã. À tarde tem videoconferência com lideranças. À noite tem reunião com a coordenação de campanha. Pela manhã, o candidato Alberto Neto, do Republicanos, participa de bandeiraços nos bairros Chapada e Presidente Vargas. Ele também concede entrevista a uma TV local. À tarde, o candidato concede entrevista a um canal de televisão e participa de caminhada no bairro São Francisco. À noite, capitão Alberto Neto participa de reunião nos bairros Crespo e Lírio do Vale. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, pela manhã concede entrevista a uma rádio local. À tarde visita uma empresa e se reúne com uma candidata a vereadora. À noite ele participa de reunião no bairro Coroado. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, realiza uma live no início da tarde e uma caminhada e panfletagem no conjunto Parque das Nações, na Zona Norte. O candidato Davi Almeida, do Avante, pela manhã tem reuniões com lideranças partidárias e comunitárias na sede do Avante. Pela tarde realiza uma live com portais de notícias. Ainda pela tarde, ele participa da produção de programa eleitoral. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, pela manhã grava conteúdos para mídias sociais e à tarde se reúne na sede do partido com apoiadores. José Ricardo, do PT, o candidato pela manhã visita uma empresa no Distrito Industrial, concede entrevista à Rádio Difusora e também à TV Band. À tarde visita outra empresa no Distrito Industrial e à noite participa do lançamento de candidatura de vereadores no bairro São José Operário 1 e Compensa. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, pela manhã concede entrevista a uma rádio de notícias local. Em seguida, almoça com apoiadores na Feira da Panair. À tarde, participa de caminhada na Feira da Aparecida. À noite, se reúne com apoiadores no residencial Osias Monteiro, na Zona Norte. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, concede entrevista pela manhã a um portal de notícias e também participa de uma audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas. Pela tarde, se
se reúne com representantes da Associação Comercial sobre o projeto de primeiro emprego e realiza uma caminhada na zona centro-oeste de Manaus. À noite, ele realiza reuniões para ouvir moradores nas zonas norte e sul da capital. Já o candidato Romero Reis do Novo, pela manhã, visita uma fábrica do Distrito Industrial e grava o programa eleitoral. À tarde, visita outra fábrica e grava live. À noite, ele participa de uma live com uma candidata a vereadora. Band News. Tempo. 8 horas e 51 minutos, vamos à previsão do tempo para esta terça-feira, dia 20 de outubro, 27 graus, é a temperatura de momento, umidade relativa do ar agora em 89%, sensação térmica de 31, tem muitas nuvens na capital, mais cedo teve alguns pontos que o tempo, alguns locais de Manaus que o tempo fechou bastante, e a previsão é de 8 milímetros de chuva, 67% de chances de chover esses 8 milímetros. Pode ter um dia quente, inclusive, além dessa possível chuva, 32 de máxima, e quando tem 32 a sensação chega a 35, 36 e a mínima é de 23 graus. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você motorista circulando pelas ruas e avenidas de Manaus, começando pela Avenida Rodrigo Otávio, que aparece neste momento uma ocorrência passando da UFAM no sentido da rotatória do Coroado. E o interessante é que não tem congestionamento antes, tem congestionamento depois, o que não deveria. E no sentido oposto, em quase toda a extensão da Rodrigo Otávio, tem lentidão, 1,5 km. Quem está saindo da Avenida Cosme Ferreira tem dificuldades para chegar na rotatória do Coroado, na saída da Avenida das Torres, na Efigênio Salles também em toda a extensão no sentido Parque 10 e no sentido oposto para quem sai da Avenida Darcy Vargas, passando em frente ao Amazonas Shopping, tem congestionamento. Hoje tive um problema ali na área do distrito, situação complicadíssima. Quem sai da Ortiz, quem sai da Avenida Altasmirim vai pegar a Buriti no sentido centro, tá liberado, porém, quando chega ali próximo às rotatórias, por exemplo, a rotatória da Avenida Buriti e também da Avenida Cupiúba, o trânsito é muito complicado, porque fecha a via para ter uma mão, né, no caso no sentido rotatória do Armando Mendes, ali fecha, se torna uma via dupla, passa pela lateral da rotatória para retornar pela Buriti. Um pouco mais à frente, ali naquela rotatória da Fermazon, a mesma situação, fecha a parte no sentido centro, e aí quem segue no sentido centro tem que passar pela rotatória no sentido oposto para retornar para a Avenida Buriti. Esse trajeto, ele dura uma média de 15 a 20 minutos, e é menos de 1 quilômetro um do outro. Uma situação muito complicada devido à obra que está acontecendo na área do distrito. Peço uma atenção, se você puder evitar a Buriti, se puder pegar a Altasmirim direto, lá na frente a Solimões, a 319, para seguir para a rotatória da Suframa, Silves, enfim, é bom pegar esse local, porque seguir pela Avenida Buriti é ter dor de cabeça, com trânsito intenso. Agora, quem quiser seguir pela Cosme Ferreira no sentido centro, apesar de ter aquele congestionamento ali de sempre na rotatória do Coroado, talvez demore menos do que você pegar a Buriti. Mas nesse momento a situação por ali é complicada. Tanto na André Araújo, na Efigênio Salles, na Rodrigo Otávio e na Cosme Ferreira, naquela região do Coroado, o trânsito é intenso. 8h55 e a população denuncia alta criminalidade no bairro Riacho Doce 2, na Zona Norte. A reportagem é de Guilherme Guedes. Assaltos, arrombamentos e arrastões constantes causam transtornos para os moradores do Riacho Doce 2, na zona norte de Manaus. Os moradores se sentem inseguros devido aos assaltos praticados por uma dupla em um carro modelo Corsa de cor cinza. Um morador na rua Barbosa Filho, que não quis ser identificado, diz que os assaltantes já tentaram invadir a residência dele 3 vezes. Em uma das situações, ele não estava em casa, mas vizinhos e amigos
vizinhos se revoltaram após avistarem a ação dos bandidos. Os suspeitos fugiram ao perceber a movimentação dos moradores. Esses camaradas eles já vêm atuando aqui no bairro. Já tá com 3 vezes que eles vão na minha porta, entendeu? A primeira, o vizinho viu, aí perguntou o que eles estavam fazendo ali, né? Forçando a minha porta. Ele se intimidou com o vizinho e foi embora. Chegando à noite, o vizinho me procurou e disse: olha, tinha um cara forçando a tua porta aí. São 2 caras. E eles já vêm atuando aqui no bairro. Segundo o relato de outro morador, que também terá a identidade preservada, mais pessoas foram vítimas e estão há semanas divulgando as imagens dos suspeitos na internet. O morador relata insegurança ao sair para trabalhar durante a madrugada. É que tá acontecendo aqui no Riacho Doce que tem uma dupla num Corsa, cor cinza, arrombando casas aqui pelo Riacho Doce. Então eles estão fazendo arrastão, inclusive já saíram até nas redes sociais, no Facebook. Eles estão fazendo arrastão, já assaltaram umas 3 ou 4 casas aqui pelo Riacho. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informa que o patrulhamento nas redondezas da rua Barbosa Filho, no Riacho Doce 2, já é realizado por viaturas da 6ª Companhia Interativa Comunitária, 6ª SICOM, mas reforça que o policiamento local será intensificado. Em relação à denúncia, é orientado que as vítimas efetuem um registro no Distrito Integrado de Polícia da área, para fins de investigação da Polícia Judiciária. 8h57 e em nota, no caso, a Polícia Militar diz que está vistoriando e fazendo patrulha nessa região, como sempre, no bairro Riacho Doce. Não é a primeira vez que recebemos denúncias e reclamações da falta de segurança nessa região. E em casos de flagrante, o contato da Supervisão de Segurança da área é o 988-42-1565, 988-42-1565, além do 190 e também do telefone 181, são os contatos que você pode entrar em falar com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, para trazer e reforçar essa área da segurança no bairro Riacho Doce 2. Agradecendo a todos que estão acompanhando a programação e participando pelo nosso WhatsApp, o 993519370. Por este contato você pode trazer a sua sugestão de pauta, fala da falta de segurança, tem alguma coisa que incomoda aí no seu bairro, no seu trajeto, deixe aqui a sua mensagem, a sua denúncia que nós vamos buscar uma resposta. O ouvinte Micael Silva, acompanhando a programação da Band News, ele diz que é personal trainer, está trabalhando, está esperando ali os clientes e está sintonizado na programação, assim como o nosso ouvinte, o seu Felício, como sempre, sintonizado aqui na Band News Difusora. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. A Tesla sai na frente mais uma vez quando o assunto é tecnologia e cria uma bateria super potente. O Warrison Lacerda explica pra gente. Maíra, sem dúvida nenhuma, as baterias estão no centro das discussões da indústria automobilística neste momento, até porque a indústria automobilística está passando por um período de grande transformação com a eletrificação das frotas, né? Os carros elétricos realmente chegaram para ficar e essa semana os técnicos da Tesla demonstraram uma bateria de íons de lítio que foi capaz já de alcançar 3,5 milhões de quilômetros. Olha que loucura! Ela já está ativa, essas baterias já estão ativas a 3,5 milhões de quilômetros. É um feito quase inacreditável, até bem pouco tempo atrás essas baterias nunca chegariam a essa tão alta quilometragem. E uma das explicações, além, é claro, de alguns ajustes, evidentemente que eles não divulgaram quais foram esses ajustes, mas uma das coisas que eles divulgaram, Maíra, é que eles perceberam que ao manter as baterias entre 20% e 80% da carga, ou seja, não deixar que elas descarregassem abaixo de 20% e nem as carregassem acima de 80%, ao fazer isso, eles preservaram, eles aumentaram a vida útil dessas baterias. E aí já tem muita gente se perguntando se essa lógica também não serviria para as nossas baterias dos smartphones, né? Porque afinal de contas a tecnologia é a mesma. Ainda não dá para saber, até porque a Tesla não revelou exatamente todos os detalhes que fizeram com que eles conseguissem que essas baterias durassem tanto tempo. E talvez a gente tenha aí uma novidade surgindo nesse campo das baterias que não venha nem de uma tecnologia completamente nova, né? É a mesma tecnologia que está aí, mas sendo usada de outro modo. Vamos ver se eles compartilham mais informações sobre isso, porque isso pode representar realmente uma mudança bastante grande no médio prazo, não apenas aí para a indústria automobilística, mas também para toda a cadeia que depende de baterias e baterias de íons de lítio, Maíra.
E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Manaus querida, eu quero te falar. Olá, povo abençoado, sou cristão e em defesa das famílias e da comunidade, Alessandro Gomes, 10126 e Capitão Alberto Neto, 10. Pelo saneamento básico e desenvolvimento da cidade de Manaus, vote Wellington Araújo, 10333 e Capitão Alberto Neto, 10. Em prol do aluguel social para mulheres vítimas de violência, vote Rose do Guaraná, 10112 e Capitão Alberto Neto, 10. Manaus querida, eu quero te falar. Vote nos candidatos do Solidariedade. Divina Meirelles, 77016. Alisson Penalber, 77577. Professor Joedson, 77677. Pastor Jó, 77022. Eloy Neto, 77999. Sérgio Guedes, 77890. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Agora em Manaus, 9 horas 12 minutos, 9:02 na capital do Amazonas. Lembrando você, ouvinte, que está no trânsito, está aí no seu bairro, e tem algum problema para relatar para a gente em relação a buracos, energia, enfim, manda seu WhatsApp para a gente, 993519370, 993519370 é seu canal de comunicação conosco aqui na Band News Difusora FM. Vamos que vamos para a atualização do noticiário. Eu, Daniel Jordano e Arthur Coelho. A Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras declara oficialmente o encerramento das atividades no apoio ao combate à Covid-19 no estado do Amazonas. Um comunicado foi enviado à Secretaria de Estado de Saúde notificando o fim das ações em 16 de agosto, seguido de um relatório com as atividades desempenhadas na capital e no interior do estado. O encerramento, conforme explicou a organização internacional, está relacionado à curva epidemiológica da doença no estado. E as mulheres as vítimas de violência doméstica terão amparo com a primeira unidade móvel em Manaus. Fala, Ricardo Chaves. Mais de 10 mil mulheres vítimas de violência doméstica passam a contar com unidade móvel de enfrentamento à violência. Segundo a Prefeitura de Manaus, a medida tem por objetivo fortalecer a rede de proteção contra a situação de vulnerabilidade das mulheres a agressões. Dados nacionais apontam que uma mulher é agredida no Brasil a cada 2 minutos. Entre os principais registros de violência contra a mulher estão injúria, ameaça e lesão corporal. Apenas 2,1% das pessoas que estavam desaparecidas em Rondônia são encontradas. O dado corresponde ao ano de 2019, conforme o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado ontem. No ano passado, de 2.050 desaparecidos, apenas 44 foram achados em todo o Brasil. 79.275 pessoas estavam desaparecidas no ano de 2019. É uma realidade muito comum, né, Arthur ouvinte? É um dado, assim, do nosso estado de vizinho de Rondônia, mas a gente vai até fazer esse levantamento no Amazonas também. Apenas 2% das pessoas desaparecidas são encontradas, é um número muito baixo. A gente tem relatos e relatos de pessoas que desaparecem 10, 20, 30 anos, a família não consegue encontrar. É uma resposta que as autoridades precisam dar essa resposta para a população, mas é um dado, não deixa de ser um dado alarmante. 2% só em Rondônia. E na região norte, como é que está esse índice? Então nossa reportagem vai continuar acompanhando essa história, vai atualizar sempre para você aqui na Band News Difusora FM.
Agora a atualização de Brasília, viu? Chegando a atualização sobre o novo medicamento de combate à Covid-19. Fala, Larissa Arantes. O governo federal apresentou a conclusão do estudo clínico do uso do medicamento nitazoxanida em pacientes na fase precoce da Covid-19. De acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o remédio foi eficaz em reduzir a carga viral, o que diminui a capacidade de contágio. Ainda segundo o ministro, o medicamento reduz também as chances de desenvolvimento de sintomas graves. Pontes destacou também que o remédio não pode ser usado para a prevenção da doença. Diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. Nós temos mais de 150 mil pessoas, né, que perderam a vida durante essa pandemia, e isso pode ajudar a reduzir isso. Ele não pode ser utilizado para fazer prevenção, lembrando disso, ele não é profilático, é só depois da detecção do vírus. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Estudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras. Hoje não teremos. Orlando Câmara volta na próxima semana com a nossa coluna mais saborosa, claro, com aquele sabor, muitas das vezes não agradável, mas realista. Você acompanha na próxima semana, mas quem quiser ouvir as colunas que já tivemos aqui no Band News Manaus, acesse o site bandnewsdifusora.com, bandnewsdifusora.com. 9h07 e ouvintes relatam demora na entrega. Olha esse assunto. Ouvintes relatam a demora na entrega da ponte Educandos, na zona sul de Manaus. São várias mensagens que chegaram aqui na nossa programação sobre a demora da entrega e tem prejudicado muitas pessoas que moram naquela região. A reportagem é de Gabriele Moura. A demora na entrega da ponte Plácido de Castro, no Educandos, gera transtornos aos moradores, motoristas e comerciantes da área. Segundo eles, o fluxo de veículos na via está parado e causa lentidão e engarrafamento no trânsito das ruas próximas. O prejuízo ocorre também no faturamento de empresas e comércio na região do Educandos, que perderam clientes, como explica o empresário Carlos Nonato da Silva. Tivemos muito prejuízo com o fechamento dessa ponte. Os caminhões de entrega que fazem o Porto da Manaus Moderna atravessavam para vir se alimentar aqui no restaurante. Você imagina o que é você perder 40 a 50 refeições por dia. Prejuízos incalculáveis. Nunca a gente ficou devendo uma água, ficou devendo uma luz. Com a mudança, o trajeto Educandos para o centro de Manaus, que era feito em 5 minutos, é de pelo menos meia hora. O aposentado Gil Cardoso fala que foi informado pela Secretaria de Obras do município que a ponte será entregue em novembro, mas que a população está sendo prejudicada com a demora das obras, já que a única ponte com acesso direto ao centro da cidade está interditada. E a previsão que nos foi dada pelo engenheiro da obra é que eles vão conseguir entregá-la pronta para uso agora no mês de novembro. Ele traz prejuízos para o comércio, porque as pessoas, sabendo disso, não vêm mais com seus veículos para o Educandos. As linhas de ônibus que serviam o bairro e que pegavam as pessoas lá nas proximidades da ponte, mais de 5 linhas de ônibus foram retiradas daqui. A ponte está interditada para a conclusão da via por decisão judicial desde maio de 2018. Na época, a obra de revitalização devia durar pelo menos 120 dias. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, diz que os trabalhos se concentram no içamento da ponte, etapa necessária para a realização da troca dos elementos de apoio da estrutura, além da implantação de guarda-rodas. A pasta diz ainda que os blocos de coroamento que ficam sob a água foram revitalizados e depois haverá o recapeamento da via, a avaliação e provavelmente trocas de aparelhos de apoio da ponte, mas não deu prazo para a entrega. Esse é que é o problema, né? O prazo. A população tem esperado muito, inclusive por essa obra da ponte ali do Educandos, e essa demora na entrega prejudicou muitas pessoas, comerciantes, pessoas que têm que pegar o coletivo, porque foi desviada a linha, tem que andar um pouquinho mais, tem que acordar um pouquinho mais cedo. É o tráfego de veículos naquela área, pessoas que moram e tinham como acesso à ponte, tem que andar um pouco mais com o seu veículo. Enfim, é uma série de problemas que tem naquela região que precisa ser resolvido e logo. A gente aguarda aí um posicionamento da Prefeitura, da Seminf, Secretaria Municipal de Infraestrutura, para saber de um prazo
pelo menos uma média de quando isso vai ser concluído para dar um fôlego para os moradores daquela área. Obrigado pela participação do seu Felício, sintonizado, lembrando aqui da Samara Souza. Cadê a Samara? A Samara Souza está em casa, está se recuperando, está bem de saúde. Graças a Deus, isso que importa. Logo, logo estará conosco, está sintonizada sempre aqui na programação. Um grande abraço para ela, para toda a família, para quem está ali ajudando na recuperação de Samara Souza. Não é Covid, tá, gente? Não é Covid. É os procedimentos de rotina que tem que ser feito. E Samara Souza logo, logo vai estar conosco. Seu Felício mandando um abraço. Ele e outros ouvintes também aqui sintonizados e lembrando da Samara Souza. 9h11 tem outra mensagem, ouvinte final telefone 4145, dizendo assim: bom dia, Band News, gostaria de denunciar alguns motoristas da linha 540 Ouro Verde, a partir das 18 horas, não estão parando nas paradas da Efigênio Salles e alguns ainda tratam mal quem consegue pegar o ônibus, e ela está pedindo a nossa ajuda, esse ouvinte pedindo a nossa ajuda. Então nossa equipe vai entrar em contato com a empresa Ouro Verde, com a própria prefeitura também, para saber o que está acontecendo, por que não está parando, qual o problema, falta de visibilidade, não sei, não deveria, né? Então as pessoas que precisam retornar para suas casas, principalmente nesse horário, no fim do dia, estão sendo prejudicadas porque essa linha 540 não está parando na Avenida Efigênio Salles, em algumas paradas. Obrigado pela participação do ouvinte. Vamos entrar em contato para trazer uma resposta de imediato. Tá aqui, chegando mensagem da nossa produção. A empresa é Expresso Coroado, é isso, no bairro Ouro Verde, é a empresa Expresso Coroado. Nossa equipe já está buscando uma resposta. 9h12, pesquisa revela que o medo do desemprego cai, mas amazonenses afirmam que ingressar no mercado de trabalho ainda está difícil. A reportagem é de Tawane Costa, com a narração de Alex Ferreira. Apesar da crise causada pela Covid-19, o índice do medo do desemprego, calculado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, cai no mês de setembro. A região norte ocupa a segunda colocação com maior insegurança nas contratações. De acordo com a pesquisa, as mulheres têm um medo muito maior do desemprego do que os homens. O índice para eles é de 46,8 pontos e para elas é de 62,4 pontos. Mesmo com curso técnico autônoma, Rúbia Cavalcante explica que enfrenta dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. A maior dificuldade de arrumar um emprego é a falta de experiência. Por mais que se faça uma graduação, pós-graduação, mas se não tiver experiência, fica muito mais difícil. A Confederação destaca que os mais jovens também são os mais temerosos em relação ao desemprego. Para a população entre 16 e 24 anos, o índice é de 57,9 pontos. Apesar da pesquisa revelar que o medo do desemprego caiu, a assistente comercial Regênia Silva diz que o cenário econômico ainda não vive um bom momento. Ela relata as dificuldades. Eu envio os meus currículos todos os dias para os anúncios, né, que eu encontro nos jornais, mas ninguém me chama ou manda aguardar. É frustrante, né, para quem está procurando emprego no final do ano. Fica mais difícil ainda quando você se depara com essa situação. Segundo a pesquisa da CNI, o índice de satisfação da vida na região norte ocupa a penúltima colocação, com 69,5%. 9h14. Gente, mais de 3 milhões de reais em drogas são apreendidos em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Durante a ação policial, no dia de ontem, 5 pessoas foram presas com 700 quilos de maconha do tipo skunk. A droga, de acordo com a polícia, foi avaliada em 3 milhões e 600 mil reais, e o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, delegado Paulo Mavinier, sobre a investigação de uma rota de drogas que passava pelo município de Maraã, no interior do Amazonas.
Foram 2 meses de investigação. As equipes do DENARC conseguiram monitorar o deslocamento dessa embarcação e quando ela estava passando ali pela divisa entre Anamã e Manacapuru, fizemos a abordagem com o Grupo Fera e nessa abordagem nós sentimos a dificuldade que foi empregada pelos traficantes para dificultar a ação da polícia. Essa droga ela estava acondicionada por baixo da caixa de gelo, entre o convés, numa parte muito profunda do casco da embarcação, estava envolvida em graxa e também pó de café. Foram presos Cristiano dos Santos, Ednei Fernandes, Manuel Honorato, Rosane Dourado e Chaene Matos. O secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonati, enfatiza a apreensão de droga neste ano, que já superou o ano passado. Ele comenta sobre a queda dos casos de crimes violentos aqui no estado do Amazonas. 700 quilos de skunk apreendida, trabalho investigativo de 2 meses. Com isso, nós chegamos a 13 toneladas esse ano, já superando a marca de todo o ano passado. Nós tivemos, no mês de setembro, o menor índice, foi a redução de quase 50% de homicídios na cidade de Manaus. Desde 2009, esse foi o menor índice. No ano, nós estamos também com uma baixa bastante significativa de 16% em todos os crimes violentos intencionais. A delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, fez uma análise sobre a atuação das equipes de investigações e prisões. Junto com a droga foram presas 5 pessoas, dos quais 2 mulheres. Essa droga estava camuflada com alguns peixes para disfarçar o odor, mas o cachorro, o Odin, companheiro nosso aí de operações da Receita Federal, foi lá e conseguiu identificar essa droga e aí estamos aí com essa grande apreensão. Essa droga é para consumo na cidade de Manaus. Ao contrário da outra droga, que era para ser transportada para outros estados do Nordeste, essa era para consumo local. Parabenizar aí o trabalho da delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, que está há alguns meses à frente da Polícia Civil e está fazendo um trabalho fantástico. Desde que ela assumiu, várias apreensões estão sendo feitas aqui no estado do Amazonas, no interior, essa última aí no município de Maranhão, dando um golpe no tráfico de drogas, no tráfico organizado aqui no estado do Amazonas. E os 5 presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles serão encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, onde permanecerão à disposição da Justiça. Seu caminho. Informações do trânsito para você, motorista, Avenida Torquato Tapajós, na altura do bairro da Paz, sentido centro. Tem lentidão para quem sai da Avenida Santos Dumont e também da Avenida Max Teixeira. Um alerta para você, condutor, quem está saindo do Planalto, Redenção, pela Avenida Desembargador Paulo Jacó, já sabe que vai ficar pelo menos uns 10 minutos no congestionamento nessa região, porque é justamente ali na saída que tem um trânsito. Um pouco mais à frente, na Constantino Neri, na altura do bairro Chapada, tem alguns pontos de lentidão. Ali no cruzamento com a Avenida Teomário Pinto da Costa, apesar do que não dá, né, para quem segue direto, apenas quem está ali na Avenida Darcy Vargas. Mas o condutor deve manter o alerta nessa região. São Geraldo, no sentido centro, para quem vai pegar o início da Avenida Brasil, tem também os pontos de lentidão. Manda aqui sua mensagem, 993519370, 993519370. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Imagina que você tem seu passaporte europeu e resolveu sair da quarentena aqui no Brasil viajando para a Europa. Fez o seu exame de Covid, deu negativo, embarcou e foi lá gastar seus euros turismo a R$7 em Paris, por exemplo. Daí, mal chegou, veio a notícia. Pimba! Por causa do aumento galopante de novos casos de contágio, ninguém pode estar na rua em Paris, em outras 8 grandes cidades da França, depois das 9 da noite, sob pena de pagar uma multa de €135. Uma medida que vai vigorar pelo menos por 4 semanas. Então, mal dá 8 da noite, em vez de sair para jantar, você tenha que voltar para o aconchego do seu hotel. Só que não, porque
porque com esse euro de quase R$7, o que deu para reservar foi aquele 2 estrelas em que mal cabem você e sua mala. Daí você pensa, para onde eu escapo? E começa a ver que a cada dia vão aumentando as restrições de viagem entre os próprios países europeus. Cada país com a sua listinha de quem pode entrar sem quarentena e quem precisa fazer quarentena ao chegar. No continente inteiro, uma sensação de ressaca de um verão em que pouca gente se cuidou. Por isso, em vez de perguntar quando poderemos viajar de novo para o exterior, é melhor perguntar quando vai valer a pena viajar de novo para o exterior. E a resposta vai ser quando a pandemia tiver passado, ou pelo menos quando as regras estiverem estabilizadas e a gente souber exatamente o que nos espera durante a viagem, sem surpresas nem pegadinhas. Até lá tem muita viagem bacana para fazer pelo Brasil, respeitando os protocolos e fugindo de aglomerações. Até porque aqui, ao contrário da Europa, a gente nunca chegou perto de zerar os casos, então a gente nunca baixou a guarda do jeito que eles baixaram lá. Se você precisar de sugestões, manda sua pergunta para cá. suaviagem@bandnewsfm.com.br. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Ontem falamos um pouco sobre o ITCMD. Esse imposto é de competência estadual e incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito na divisão de patrimônio através de herança, sucessão ou divórcio. É um imposto patrimonial, incide sobre qualquer transmissão de patrimônio. O Estado sempre fica com um pedaço dessa partilha. Na mesma situação, quando houver doação de qualquer bem, o imposto também será devido. No estado de São Paulo, por exemplo, as doações são isentas do ITCMD quando não ultrapassarem aproximadamente R$ 69 mil anuais. Os estados podem cobrar a alíquota desse imposto em até 8%, que é o limite previsto em resolução do Senado de 1992. Há também um projeto de uma nova resolução do Senado que aumenta o limite máximo de 8% para 16%, o dobro, ouvintes. Então, vale ficar atento. Novidades eu vou avisar aqui sobre esse assunto. Obrigado. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. A Covid-19 afetou o setor da cultura da cidade. E a Lei Aldir Blanc, que garante ações emergenciais, vai estimular os talentos de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, através do Conexões Culturais, que destinará apoio emergencial para dezenas de projetos em várias categorias. Faça sua inscrição de 14 até 28 de outubro pelo site manaus.am.gov.br. O show tem que continuar. Prefeitura de Manaus. Agora em Manaus, 9 horas e 24 minutos. Não perca seu compromisso, 9h24. Esse é o Band News Manaus, com as principais notícias desta terça-feira aqui. Eu, Daniel Jordano e Arthur Coelho.
Apesar de estar abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, o Amazonas tem o melhor desempenho no isolamento social da região norte. Segundo o índice do site Inloco, 37,8% da população permanece em casa, obedecendo às regras do distanciamento social. No ranking, logo em seguida aparece Rondônia e Acre. De acordo com a OMS, a recomendação para evitar que o número de contaminações cresça é de que 60% da população não saia de casa. É um número a ser comemorado, Arthur e ouvintes, mas mesmo assim está muito aquém do que a gente realmente precisa, né? Sim. O que a gente lembra aqui, que nós lembramos, ouvintes, no final de semana a polícia fechou uma festa com quantas pessoas? 600, né? 600 pessoas. 600 pessoas, todas aglomeradas, maioria menor de idade, todo mundo sem máscara. E isso tem se tornado comum nos fins de semana, e outros, festa com 2.000 pessoas, com 1.000 pessoas, 700 pessoas. Uma situação bem complicada. Nós falamos mais cedo aqui dos dados da Covid-19, que há uma desaceleração de casos, entretanto, de mortes, mas entretanto há sim ainda pessoas sendo contaminadas. Então, a gente lembra os nossos ouvintes, claro, para manter o distanciamento social, uso de máscara. Quem está na internet está vendo eu e o Arthur Coelho sem máscara, mas nós estamos em uma distância recomendada pela OMS, uma distância de aproximadamente 2 metros, e porque estamos falando aqui ao microfone. Mas a redação toda está com máscara, as pessoas que estão por aqui estão com máscara, toda a produção, e as recomendações servem para todo mundo. E a gente siga essa recomendação para que não tenha em um momento de casos, novamente, que a gente não viva aquela situação complicada de abril e maio, onde a pandemia impactou aqui as cenas horríveis que nós vimos em relação ao recorde de sepultamentos. Então, para que a gente não veja de novo esse filme de terror, a população precisa entender que o uso de máscara sempre deve ser obrigatório, as pessoas precisam usar máscara, precisam manter o distanciamento social e as autoridades precisam fiscalizar. Ainda falando em pandemia, para evitar a propagação da Covid-19 no Vale do Javari, no interior do Amazonas, não haverá campanha presencial para as eleições de novembro deste ano, apenas via rádio. Até o momento não houve nenhum caso de doença entre os povos que vivem naquela região. O local fica no extremo oeste do Amazonas, na fronteira do Brasil com o Peru. A decisão de proibir a campanha corpo a corpo é da Justiça Eleitoral de Atalaia do Norte, uma das cidades que integram o Vale do Javari. O Acre registra no primeiro semestre deste ano um total de 164 mortes violentas envolvendo homicídios dolosos e latrocínios. O aumento é de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram computados 155 crimes do tipo. Os dados são do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estudo buscou levantar o impacto da pandemia do coronavírus sobre os dados da segurança pública neste período. E agora informações de Brasília chegando com Ângelo Nascimento. Durante o discurso na abertura do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo segue com foco para aprovação das reformas administrativa e tributária. O chefe do Executivo brasileiro também defendeu a relação comercial entre os países, ressaltando que pretende manter os laços para aproveitar os potenciais e assim abrir novas frentes de diálogos. Mesma linha de discurso adotada num evento virtual promovido pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Um dos objetivos foi atrair os investidores estrangeiros. O governo brasileiro continuará a colocar em marcha a sua ambiciosa agenda de reformas. Já fizemos a reforma da Previdência, que muitos consideravam impossível. O próximo passo será a aprovação da reforma administrativa, que tem o objetivo de modernizar a gestão pública e resultará em economia de cerca de 300 bilhões de reais ao Estado nos próximos 10 anos. Em paralelo, também trabalhamos no projeto de reforma tributária. 9h29. O assunto agora é o transporte coletivo. Muitos ouvintes estão reclamando, encaminhando as suas mensagens aqui no nosso WhatsApp sobre a falta de limpeza dos ônibus e como é que está funcionando o sistema do transporte coletivo. Nós estamos ao vivo com o Fernando Borges, que é assessor jurídico do Sinetran. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia Fernando. Ouvintes. Seja bem-vindo à nossa programação. E nesta semana, a gente tem recebido aqui algumas mensagens, uma delas do ouvinte, o Jadson Carlos, relatando que um dos ônibus da linha 454 estava com lixo na parte da
da frente, ali de trás também, problemas que já têm durado um mês, no caso, esses lixos que não foi retirado. Falou também da falta de limpeza em alguns pontos dos ônibus. A gente sabe que já passou daquele período bem crítico da pandemia, mas os ônibus ainda pode ser um local de transmissão do vírus. Como é que tem sido feito esse trabalho? É um trabalho que tem que ser feito com a empresa ou o Sinetran? De que forma o Sinetran trabalha com isso? O Sinetran é um órgão sindical que representa as empresas transportadoras de passageiros em Manaus. Nós estamos seguindo, as empresas estão seguindo as diretrizes estabelecidas pelas autoridades sanitárias, inclusive também estabelecidas pelo órgão gestor do sistema de transporte de Manaus, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E aí chegam assim as mensagens dos nossos ouvintes justamente falando desse trabalho, né? E quais são os protocolos que estão sendo adotados nesse período da pandemia? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, porque é algo que ainda preocupa a população, né? Sem dúvida. Eu queria destacar inicialmente que em nenhum lugar do mundo existe transporte coletivo com distanciamento social, ou seja, sem aglomeração. Isso não há como ser feito à medida que seria necessário talvez triplicar ou quadruplicar a frota nos horários de pico para que as pessoas tivessem um distanciamento umas às outras, segundo essa recomendação que se fala de 1 metro ou 1,5 metro. E em país nenhum isso aconteceu. Alguns países, poucos países, suspenderam totalmente o transporte coletivo. Mas nos parece que isso não é uma medida recomendável, já que os danos que ela poderia causar são muito superiores aos benefícios, destacando que o isolamento social é uma medida, é uma teoria ainda também carente de comprovação científica plena, e que não visa a cura e nem profilaxia, apenas a redução da quantidade de casos para não estressar o sistema de saúde, ou seja, para que o sistema de saúde possa atender as pessoas. Vários países não adotaram o isolamento social, como o caso da Suécia, e tiveram número de casos muito semelhantes a países que adotaram. Então, ainda há muita controvérsia em relação a isso. Não houve substancial alteração nos atendimentos hospitalares quando o transporte coletivo retornou a 70% do que era antes, como é o caso atualmente. E nós temos, então, uma situação bastante controlada no que diz respeito a isso, já que também a população aderiu maciçamente ao uso de máscaras. Então, acreditamos que a questão está sob controle, à medida do possível, né, logicamente, e o transporte coletivo tem colaborado para isso. Só para entender, então, a frota ela já está com 100% nas ruas? Não, nós não estamos com 100%, estamos com um número próximo a isso. Estamos com aproximadamente 950 ônibus em dia útil, sendo que antes da pandemia era em torno de 1.100. Entendi. 1.100. Então, tá muito próximo do número total de carros disponíveis. Até porque tivemos aí esse período de retorno das aulas, né, de alguns setores também. Agora, doutor, a gente está recebendo aqui alguma mensagem dos nossos ouvintes sobre os ônibus com ar-condicionado. Eles perguntam se ainda estão circulando, se devem sair das ruas, até porque no início de abril foi falado que iam sair de circulação, né? Eles continuam, é possível manter, eles conseguem abrir a janela, como é que fica? Sim, a maioria dos ônibus que tem ar-condicionado permite que se abra a janela, e isso é um fato importante. Todavia, nem todos.
mas não notamos também diferença em relação a isso, nenhum tipo de alteração. Nós não temos casos de graves, não temos notificação de casos graves de doença nos nossos motoristas e cobradores. Enfim, a situação está bastante estável, o que é indicativo do que se chama de imunização de rebanho para essa categoria de trabalhadores que não parou ao longo da pandemia. Apenas houve redução de jornada e, portanto, por ser serviço essencial, não parou. Então, é possível que nós tenhamos tido essa imunização de rebanho. Doutor, esse é um assunto bem delicado, né? Quando se fala de transporte coletivo, a população logo se movimenta e chegaram aqui várias mensagens. Eu solucionei uma aqui. O ouvinte está perguntando o seguinte, sobre os protocolos. Segundo algumas pessoas, eles não estão sendo cumpridos porque é possível ver motorista e cobrador sem máscara dentro do ônibus. E esse ouvinte pergunta que se tem fiscalização, como é que é feita, quando que é feita essa fiscalização. A fiscalização, no caso dos trabalhadores do transporte coletivo, ela é feita pelo empregador, ou seja, pelas empresas. Se o trabalhador deixar de cumprir com essa determinação da empresa, ele está sujeito às punições previstas na lei trabalhista, ou seja, advertência, suspensão e até demissão sem justa causa. Então, havendo uma denúncia nesse sentido que chegue à empresa, certamente o trabalhador poderá ser punido por descumprir a determinação superior. Como é que é feita essa denúncia? Quais são os canais? Tem que se dirigir à empresa ou ao Senetran? Como é que faz isso? Todos os ônibus têm um número de denúncia da empresa e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de modo que basta que a pessoa ligue para esse número e será atendida. Também temos as redes sociais. Todas as empresas têm redes sociais e acompanham as manifestações na internet, e também ali pode ser feita a denúncia no caso de haver alguma irregularidade. Doutor, tem aqui uma outra pergunta. As empresas ainda estão passando por dificuldades financeiras, e aí há aquela preocupação de algumas pessoas nesse período da pandemia afetar um possível aumento da tarifa, se as empresas vão pedir ou não, se esse período da pandemia tem afetado e isso pode acarretar lá na frente no aumento do preço da tarifa. Não, nós estamos trabalhando agora, nesse momento, com o subsídio aprovado pelo governo municipal do ano passado, no final do ano passado, e também ainda há redução de jornada. Portanto, nós temos uma situação atual de equilíbrio. Não está no horizonte solicitação de reajuste de tarifa, mas sim de permanente acompanhamento dos indicadores, que é feito pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. É claro que, em havendo necessidade, haverá solicitação de reajuste da tarifa de remuneração, que se chama, que é a tarifa que recompõe o custo do serviço, mas não está no horizonte que isso seja repassado ao consumidor, ou seja, ao usuário, à medida que nós entendemos que o valor atual já está no limite. As pessoas não têm como arcar com valor maior, as empresas que compram vale transporte tampouco têm como arcar com valor maior devido à crise em curso. Então, a solução encontrada para esses casos é o município fazer aporte de recursos para adimplir com as despesas do sistema, que é substancialmente salários e encargos sociais, diesel, peças, e aí entra pneu e outras peças de manutenção dos carros. Entendi. E além, é claro, do financiamento dos veículos novos adquiridos. É justamente isso que eu ia perguntar, para a gente finalizar, que o nosso tempo é curto.
sobre essa colocação dos 112 ônibus novos nas ruas. Como é que está sendo feito isso? Já estão circulando? Faltam quantos? Nós estamos aguardando a ordem de serviço ser expedida pelo município. Sabemos que existe toda um trâmite burocrático, processual, na administração pública para a liberação dos novos veículos para operação. Inclusive estudos para onde irá circular os veículos. Há uma série de protocolos a serem cumpridos, né, pela administração pública para que ela possa elaborar a ordem de serviço. Uma vez que haja a ordem de serviço publicada, as empresas irão cumprir, colocando em circulação a frota, a parte nova da frota recém-chegada. Nós conversamos aqui na Band News Difusora FM com o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, sobre o transporte coletivo na capital amazonense, que a gente agradece pelos esclarecimentos. Um ótimo dia, bom trabalho. Nós que agradecemos, igualmente a todos. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Vote nos candidatos do Partido Patriota. Evandro Campos, 51543. Rai Paulaim, 51115. Laércio Lima, 51369. Cíntia Santiago, 51090. Harumi Sato, 51200. Carmen Guimarães, 51002. Mara Núbia, 51222. Notícias do Amazonas. Saúde. O Hospital Delfim Aziz passou a oferecer acompanhamento ambulatorial para adultos e crianças com sequelas da Covid-19. Nesse primeiro momento, o serviço atende apenas os pacientes que já estão internados no hospital. Amazonas contra o coronavírus. No Amazonas, a Secretaria Estadual de Saúde mantém planos de contingência para atender pacientes de Covid-19 em caso de crescimento nas taxas de internação. São quase 1.500 leitos no estado, além de 17 unidades de porta aberta e hospitais para adultos e crianças. Mesmo com estruturas e fluxos estabelecidos, o governo pede a colaboração de todos para que sejam mantidas as medidas de segurança. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Evite aglomerações. Lave sempre as mãos. A saúde do Amazonas depende de todos nós. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. PSC Vote 20. Sou Caio André. Tenho experiência em administração esportiva e sei o quanto esta prática pode transformar vidas. Caio André, vereador, 2555. Mais esporte e inclusão para Manaus. Isabel Barroso, 2274. Em defesa das mulheres oprimidas e sem assistência. Irã das Comunidades, 20009. Dallas Moraes, 2253. A voz que vem do povo. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é terça, 20 de outubro. Atenção, mamães, papais ou responsáveis por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A campanha contra a poliomielite de multivacinação continua até dia 30. Não deixe de levar seu filho ou filha para receber vacina contra paralisia infantil e outras doenças como hepatite, sarampo, HPV e febre amarela. Confira a lista dos mais de 160 postos de vacinação na cidade em censa.manaus.am.gov.br. E a Prefeitura segue reforçando as medidas de prevenção e controle da Covid-19, assim como os cuidados em caso de suspeita da doença. Lembre-se, ao sair de casa, use máscara, mantenha mãos limpas e distanciamento necessário para evitar riscos de contágio. Se tiver sintomas, procure uma das 18 unidades preferenciais de saúde. O cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Agora em Manaus, 9 horas 44 minutos, 9h44, o boletim Observatório Fiocruz Covid-19
de setembro aponta que as taxas de incidência e de mortalidade dos casos da doença permanecem em níveis altos. Apesar disso, o levantamento revela que os números de óbitos pela Covid-19 no período observado sofreu redução no Amazonas e Roraima. Já o Amapá registra redução do número de casos. No entanto, Rondônia e Pará foi observado um aumento das confirmações da Covid-19. Segundo a Fiocruz, as oscilações constatadas na região norte apontam uma situação de alerta nesses estados e em outros, surtos podem ocorrer novamente. É publicado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro o novo decreto fixando em 8% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, dos concentrados de refrigerantes das indústrias da Zona Franca de Manaus. A alíquota que chegou a vigorar em 20% agora passa a ser permanente em 8%. Com isso, está afastada a possibilidade do governo zerar a alíquota, o que seria extremamente prejudicial ao faturamento das indústrias locais. Quase R$30 mil em multas por crimes ambientais são aplicadas durante a Operação Guareté, no sul do Amazonas, Operação Uruquetê, eu acho que é esse mesmo nome? Isso. 2. Essa operação na segunda fase, no sul do Amazonas até setembro deste ano. Mais de 3.700 hectares de terras foram embargados na região. O balanço foi divulgado pelo Sistema Estadual do Meio Ambiente do Amazonas. Natália Paz tem informações e destaque direto de Brasília. A Comissão de Assuntos Econômicos vai sabatinar nesta terça-feira o ministro Jorge Oliveira para uma vaga no Tribunal de Contas da União. A comissão em que Oliveira será sabatinado é presidida pelo senador Omar Aziz, que também é o relator da indicação. Aziz apresentou parecer favorável à indicação de Jorge Oliveira ao TCU e argumentou que a pandemia impede as reuniões presenciais do Senado. Após passar por sabatina e votação secreta na CAI, que possui 27 membros, a indicação segue para votação no plenário na quarta-feira, junto a de Cássio Marques, indicado ao Supremo Tribunal Federal. Cada indicação precisa do voto favorável de ao menos 41 senadores. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão. Buenos dias, Megali. Presidente. Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama, porque aqui a gente já tem um predestinado. Sim, um predestinado. Tá aqui. Ex-Flamengo, o jogador Marcos Lenin é contratado por clube russo. Em casa. Vai jogar em casa. Mas isso é verdade ou é Trotsky? Não, isso aqui não é Trotsky, não. Ele vai pra Rússia. O Marcos Lenin. É, tem que combinar com o Meu Marcos. filho. Que fute em piada. Meu filho, você vai se chamar Marcos Lenin. E para honrar o nome da família, vai jogar na terra do Putin. Pois não, matrosca. E o time chama Akron, e é da segunda divisão. Ah, mas do jeito que tem doping lá, ele passa primeira divisão rapidinho. Ah, é mesmo, né? Putz, assim, dá um doping para aquele menino ali, pro Mamadeira. Mamadeira de... Ele vai ser tratado na bandeja. Uau. Na Rússia com esse nome. O leitinho batizado. Marcos Lenin. Ô Simão, e os candidatos? Tá difícil escolher em quem votar, hein? É muita gente boa. Ah, sim. Tá aqui mais um para a galera. Simão caiu? A gente perdeu o Simão. Direto tá de Mirante da Serra. Que susto. Com 3 mandatos e recorde em votos. Cagado é candidato a vereador em Rondônia. E vídeo viraliza na internet. E a gente tem esse vídeo? Cagado. Cagado, vamos ver a Ai, sonora? que susto, eu tinha entendido gado. Vamos lá. Olá, meus amigos de Mirante da Serra, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini. Estou aqui mais uma vez para falar de um grande amigo que eu tenho aqui em Mirante. Pessoa espetacular. Estou falando dessa
figura lendária em Rondônia, que é o Cagado. É isso mesmo. O Cagado já é vereador, é um companheiro que eu tenho, me ajudou nas outras eleições, eu ajudei o Cagado, e agora ele está aqui na condição de reeleição. Meu maior desejo era morar em Miranda da Serra para votar no Cagado. Eu não moro aqui. Hasta amanhã, presidente! Hasta amanhã, minha gente! 9h50. Daqui a pouco tem informações do esporte. Notícias do Amazonas. Saúde. O Hospital Delfim Aziz passou a oferecer acompanhamento ambulatorial para adultos e crianças com sequelas da Covid-19. Nesse primeiro momento, o serviço atende apenas os pacientes que já estão internados no hospital. Amazonas contra o coronavírus. No Amazonas, a Secretaria Estadual de Saúde mantém planos de contingência para atender pacientes de Covid-19 em caso de crescimento nas taxas de internação. São quase 1.500 leitos no estado, além de 17 unidades de porta aberta e hospitais para adultos e crianças. Mesmo com estruturas e fluxos estabelecidos, o governo pede a colaboração de todos para que sejam mantidas as medidas de segurança. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Evite aglomerações. Lave sempre as mãos. A saúde do Amazonas depende de todos nós. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é terça, 20 de outubro. Atenção, mamães, papais ou responsáveis por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A campanha contra a poliomielite de multivacinação continua até dia 30. Não deixe de levar seu filho ou filha para receber vacina contra paralisia infantil e outras doenças como hepatite, sarampo, HPV e febre amarela. Confira a lista dos mais de 160 postos de vacinação na cidade em censa.manaus.am.gov.br. E a Prefeitura segue reforçando as medidas de prevenção e controle da Covid-19, assim como os cuidados em caso de suspeita da doença. Lembre-se, ao sair de casa, use máscara, mantenha mãos limpas e distanciamento necessário para evitar riscos de contágio. Se tiver sintomas, procure uma das 18 unidades preferenciais de saúde. O cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Band News FM Esportes. E o 3B da Amazônia anuncia novo técnico para a disputa do amazonense e também do brasileiro, com produção de Patrick Vieira, reportagem de Beatriz Silveira. O novo técnico do 3B da Amazônia, Hugo Macedo, fez o primeiro treino com o elenco após ser anunciado pela diretoria do clube. Ele chegou no último sábado na capital amazonense e nesta segunda-feira, dia 19, se reuniu com a equipe. Hugo Macedo, de 32 anos, passou uma década no futebol dos Estados Unidos e tem no currículo a passagem pela equipe do Sky Blue, no NWSL, National Women's Soccer League, considerada a principal liga do futebol feminino dos Estados Unidos, como último trabalho. O técnico explica que houve uma conversa com o presidente do clube, Bosco Bindai, que estava pronto para assumir o time. Esse convite do 3B veio muito rápido. Já existia um namoro, pelo menos um mês que a gente estava conversando. Não foi nada concreto, mas assim que o presidente Bosco me ligou, perguntando se eu estaria disponível para vir, para ajudar a equipe, não pensei duas vezes e peguei um avião e vim. Não conhecia ninguém aqui dentro, mas já ouvi muito bem falar do presidente Bosco e, claro, da estrutura do 3B. A jogadora Nath Pitbull diz que as atenções estão voltadas para a competição nacional. Agora focar num objetivo só, tentar subir esse time aí para poder estar dando ânimo para a torcida, né? Porque infelizmente agora o Aranduba vai para a Série A2 e a gente tenta que o 3B consiga aí o acesso. Macedo fala ainda que não terá jogo fácil na competição nacional e que cada partida será uma batalha. Não vejo nada fácil, vejo cada jogo vai ser difícil, todo jogo vai ser o jogo da nossa vida. Queremos a ascensão, queremos o título, então se a gente pensar que vai ser fácil, é capaz de viajar e perder. Não tem jogo fácil, vamos respeitar todos os adversários
adversários, entendo a história do 3B, mas vamos trabalhar com respeito às outras equipes. Pelo campeonato amazonense, no sábado, dia 24, o 3B enfrenta o JC Futebol Clube pela primeira rodada às 3h30 da tarde no próprio CT do time, no centro de Manaus. Pelo brasileiro, as Feras da Amazônia são líder do grupo B da Série A2, com 3 pontos ganhos e saldo de 7 gols. O 3B goleou o Atlético Acreano pelo marcador de 7-0 na estreia da competição em março. A próxima partida pela competição nacional acontece dia 25, no domingo, contra o São Valério, em Tocantins. 9h54, mais do esporte, agora com ele, Patrick Vieira, que fala sobre o Manaus, que venceu o Botafogo da Paraíba, subiu aí na tabela da Série C. Dá pra dar uma respirada, né, Patrick? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes. É uma respirada, assim, aquele fôlego que você puxa depois de ter corrido 30 quilômetros aquele fôlego. Isso, né? E teve muita gente fazendo promessa. O próprio Manaus Futebol Clube postou nas redes sociais, né? O que você faria de promessa se o Manaus ganhasse, né? Desse essa respirada. E teve gente lá que ia oferecer banda de tambaqui pra torcida, ia fazer sorteio, que ia fazer bolo pra doar. Vai cair uma banda dessa pra cá não, né? Rapaz, e agora vai ter que pagar, né? Então vamos falar agora sobre o jogo, né? Em duelo direto contra o rebaixamento, o Manaus recebeu o Botafogo da Paraíba e venceu nesta segunda na Arena da Amazônia. Os donos da casa fizeram o mando de campo e conseguiram vencer por 3-2. Isso porque o Manaus já estava vencendo de 3-0 e ainda deixou fazer 2 gols ali para dar aquela emoção, né, no jogo. Os gols foram marcados por Hamilton 2 vezes e Daniel Costa, o reforço do Manaus, que fez um golaço de falta, ambos antes dos 30 minutos. O Belo descontou com Diego Rosa e Ramon, ambos de pênalti. Com o resultado, o Manaus chega aos 14 pontos e sobe para a 6ª posição do Grupo A da Série C. O time sai de perto da zona de rebaixamento e fica a 3 pontos do G4. Já o Botafogo da Paraíba permanece aos 11 pontos na 9ª posição e é o primeiro do Z2, a zona de rebaixamento. O Manaus volta a campo pela Série C no sábado, dia 24, às 5 horas da tarde, contra a Jacuipiense da Bahia pela 12ª rodada na Arena da Amazônia. Já o Botafogo da Paraíba enfrenta o Santa Cruz no domingo, dia 25, às 6 horas, no Arruda. O líder, né? Isso então vai ser difícil. E pro Manaus também, né? O Jacuipense, que tá com 16 pontos, 2 pontos a mais. O desafio, né? Nem muitas das vezes aqui em casa, né? Sim. Mas é vencer fora de casa. Vencer fora de casa. A gente até falou ontem que o Manaus ele tem um bom retrospecto em casa, 60% de chance aqui, né? Que ele sempre vem aqui e ganha, pelo menos empata, não perde, né? Fora de casa que é o problema, né? A gente precisa ganhar fora de casa. Rapidamente, em poucos segundos, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Champions. Campeonato Brasileiro ontem, Botafogo e Goiás ficaram no empate em 0-0. O Bahia ganhou do Atlético Mineiro por 3-1 e não deixou o Atlético Mineiro ser líder do campeonato. Agora segue assim, né? Internacional e Flamengo ali, ambos com 34 pontos. Libertadores, Santos, Defensa e Justiça hoje, Olímpia e Delfim, Penaral e Atlético Paranaense, São Paulo e Binacional, River Plate, LDU, Colo-Colo e Jorge Wilstermann. E nas Champions temos os destaques de hoje: Dinamo de Kiev e Juventus, Chelsea e Sevilha, Lazio e Borussia Dortmund, Barcelona e Ferencváros e PSG e Manchester United. Jogão, hein? Jogão. 9h57, obrigado, Patrick. Valeu, Arthur e os ouvintes, até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, o Bruno engordou 6 quilos no último ano. Ele falou que tomou um susto, fazia bastante tempo que não se pesava. Ele falou que as roupas estão mais apertadas realmente, mas de uma forma geral, não tem ali um lugar específico. Mas ele sentiu, o que ele mais sentiu foi um aumento das coxas. Ele falou que ele faz bastante treino aeróbico, ele corria 2 vezes por semana e fazia umas 3 sessões de treinos mais intensos. Alimentação, ele passou a comer mais durante a pandemia, não é de comer bobagem, mas come um docinho ou outro de vez em quando. E aumentou bastante nesse período de isolamento. Ele acha que, assim, peso em termos de músculos desses 6 quilos deve ter sido muito pouca coisa. E imagina que o grande aumento aí seja realmente de gordura. O que ele vai precisar fazer para equacionar esses números direitinho, Camila? É uma questão de ajuste, deve ser um ajuste meio fino. Ele pode mexer na alimentação e também dar uma incrementada nos treinos, né?
Bom, Bruno, vamos lá. Quando a gente fala que em um ano a gente ganhou 6 quilos, a gente tem que ficar atento, porque isso não pode continuar sendo uma coisa normal e progressiva, né? Continuar nesse mesmo esquema. A gente pode perceber que teve uma diminuição da atividade diária, eu imagino que com você também, de ter ficado dentro de casa com menos atividade, menos movimentação. Então, um gasto calórico basal, com certeza, das pessoas deu uma bela de uma caída. Quando você fala para mim que você principalmente ganhou nas coxas, a gente não escolhe onde a gente ganha peso. E você poderia ter mandado uma mensagem, como tantos homens, olha, minha barriga aumentou. Agora, normalmente, quando a gente ganha peso, a gente ganha um pouco de massa magra junto com massa gorda. Acontece isso. Da mesma maneira, quando nós emagrecemos. E se não tem um controle alimentar, pior ainda, isso tudo vira uma confusão. Eu acho que vale a pena você dar uma revisada nos seus treinos, tem que controlar, voltar a comer o que você estava comendo, controla aí a sua ansiedade, aumenta de repente a quantidade de treinos e não deixe de fazer o seu fortalecimento para tentar recuperar esse peso de gordura que você ganhou. Tem alguma dúvida? Tudo aqui com a gente. @rvenere, @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Se preferir, tem o e-mail informa@bandnewsfm.com.br. 10 em ponto, finalizando o Band News Manaus, agradecendo a audiência de todos que participaram e enviaram suas mensagens pelo 993519370. Às 12 horas estarei aqui, aliás, 12 não, 11 horas estarei de volta com o noticiário local para vocês. Continuem interagindo, tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaus. Ladies and gentlemen.